Pai do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos dos Segredos Sinceros, bom dia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje é um dia de domingo, eu vim de um culto abençoado e estou até com a camisa da igreja, da congregação ao qual eu participo dos cultos. E hoje, dia de domingo, dia do Senhor, Por que dia do Senhor? Dia do Senhor porque o Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou em um domingo, Na tradição judaica, nós sabemos que o cristianismo, ele foi tirado da religião judaica. Então, muitas práticas do cristianismo foram aperfeiçoadas do judaísmo. E no judaísmo, dentro da Torá, que é a lei que foi dada para o povo de Israel através de um anjo, e o anjo deu a Moisés as pedras da lei, e Moisés passou para o povo. Dentro desses 10 mandamentos há um mandamento para guardar o sábado. Então o sábado era o dia do Senhor. E até Constantino fazer com que a igreja ela virasse uma organização, e daí então o domingo passou a ser o dia do Senhor. Aí o que acontece? Na cultura romana, o Domini, que era em latim o nome para domingo, Domini significa o dia do Senhor, mas era outros senhores. Eram os Césares, eram os imperadores. Então o domingo era o dia dos imperadores, dos Césares, dos senhores romanos. E aí Jesus vem e ele ressuscita exatamente no domingo. Então ele já era o Senhor do sábado, porque Jesus é o nosso Deus encarnado, é o Filho, é o Verbo de Deus, é o Logos, é a Palavra. Então Jesus ele já era o Senhor do sábado. Aí Jesus passou a ser também o Senhor do domingo. Então Jesus ele é o Senhor de todas as coisas, de todos os dias. Por isso que não temos mais hoje a necessidade de guardar um dia. Porque hoje a gente, todos os dias são dias de Jesus. Nós que vivemos com Ele, nós que andamos com Ele, nós que guardamos as palavras dEle, nós que somos amados por Ele. Todo dia é dia de Jesus. Então hoje, no domingo, nós vamos ler o capítulo 4 do Evangelho de do Evangelho de Mateus. E vamos fazer uma oração antes para abençoar o nosso domingo, o nosso dia, Pai Santo e querido, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, crendo que o Senhor nos ouve, porque está escrito na Tua palavra que a oração de um justo vale muito em seus efeitos, e todas as vezes que oramos no nome de Jesus, Seu Filho amado, o Senhor se inclina para nós. Não por nós, não por quem somos, não porque merecemos, mas porque Seu Filho, Pai, é aquele ao qual o Senhor amou e entregou por nós, para que a gente que crê nele tenha a vida eterna e tenha acesso diretamente ao Senhor, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e o Senhor busca aqueles que o adoram em verdade e em espírito. Então, Pai, nós elevamos a nossa oração no poder do Teu Espírito Santo, ao qual o Senhor nos selou para que seja o penhor da garantia da vida eterna. E nele estando selados, oramos no Espírito, para que o Senhor possa, neste momento, chegar aos corações daqueles que vão ouvir não somente esta oração, mas que vão ouvir também a Tua palavra, que é a semente que será lançada no coração de muitos. Que o Senhor, neste momento, faça com que toda a desatenção caia por terra, que todo levante, toda a falta de concentração, tudo aquilo que vai impedir da Tua palavra chegar aos ouvidos daqueles que estão ligados no canal agora, ligados nessa oração, que seja repreendido pelo Senhor, para que a sua semente
chegue nos corações e que o Senhor possa transformar esses corações em terras férteis, porque nós sabemos que é o Senhor que toca nos corações para ser gerada dentro deles a fé verdadeira, a fé genuína, a fé no Senhor Jesus, que gera a salvação, que gera a regeneração do coração e do caráter de todo ser humano, porque o Evangelho, segundo a Escritura, é o seu poder para a salvação de todo aquele que crê. Então nós entendemos, Senhor, que só Tu, que pode tocar no coração dos homens, é que pode fazer com que este evangelho possa chegar ao coração e de lá frutificar. Então nós pedimos em nome de Jesus que neste dia, hoje, a Tua palavra chegue de forma mais poderosa, causando a transformação e a regeneração e a restauração de todo aquele que vai ouvir a Tua palavra. Nós te agradecemos também em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, o Evangelho de Mateus, no capítulo 4, aqueles que estão acompanhando, nós já lemos o capítulo 2, o 3, estamos no 4. O capítulo 1 eu vou ficar devendo porque saiu um vídeo muito longo e eu acabei, para manter a data, né, eu acabei não enviando o capítulo 1. Mas vimos no capítulo 2, né, o nascimento de Jesus, né, os reis magos indo até Jesus. Nós vimos também a fuga para o Egito, a matança das crianças que nasceram de 2 anos para baixo por Herodes. Nós vimos também a volta de José, Maria e Jesus para Israel, para Nazaré, né, na Galileia. Nós vimos no capítulo 3 João Batista cumprindo a profecia e sendo o percursor do Messias. Nós vimos o batismo de Jesus também no capítulo 3. E vimos a manifestação da Santíssima Trindade, que é Deus falando de cima, né? Quando ele fala, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Nós vemos a representação do Espírito de Deus, do Espírito Santo, descendo sobre pomba, sobre o Filho, Jesus. Daí então Jesus sai das águas e os céus são abertos para ele. E neste momento Jesus recebe de Deus a autoridade na terra, que até então não tinha. Mostrando para a gente que o batismo pelo qual João estava batizando era um batismo para arrependimento. Então Jesus não precisava participar desse batismo, porque Jesus não era pecador, não precisava de se arrepender de nada. Porém, ele deixa para a gente um direcionamento de obediência e humildade, porque Jesus, sendo igual a Deus, não teve por usurpação ter o poder de Deus aqui na terra, mas ele a si mesmo se humilhou, tomando a forma de servo, né? E achado em figura humana, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Então, se Deus exaltou Jesus, quem somos nós para não exaltar o Filho de Deus? Então, Jesus saindo da água, o que acontece? O que acontece eu vou ler aqui agora, que está nos evangelhos sinóticos, está nos 3 evangelhos sinóticos, a tentação de Jesus. Está no evangelho de Marcos, no de Mateus e no de Lucas. Também está no evangelho de João, mas isso é um tema para outro dia. Quando nós chegarmos lá, a gente vai entender quando Jesus foi tentado no evangelho de João. Mas vamos ler o capítulo 4, que diz o seguinte: a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto. Eu falei Espírito Santo porque aqui está em letra maiúscula, Espírito. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, Jesus, ele foi com o Espírito Santo, ele foi conduzido pelo Espírito Santo para esta batalha no deserto. O deserto que é o lugar onde vive os espíritos malignos. O próprio Jesus fala isso. O espírito imundo, quando sai do corpo de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, lugares desertos.
E não achando morada, ele volta para aquele lugar, para a sua antiga habitação. Então os demônios, que são os espíritos malignos, eles vivem no deserto. Então é lá onde Jesus está sendo conduzido para esta batalha para confirmar que Jesus é o Filho de Deus, e neste momento ele receber a autoridade sobre Satanás, o diabo, a antiga serpente. Então Jesus foi conduzido para o deserto e, versículo 2, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Primeira tentação, mostrando que Jesus estava jejuando 40 dias, lembrando que Moisés, ele jejuou 40 dias, e Elias também jejuou 40 dias, e foram os dois que encontraram Jesus no Monte da Transfiguração. Versículo 3, e chegando-se a ele o tentador, ou seja, todo mundo que vai para o deserto, todo mundo que está passando por um deserto, todo mundo que se encontra em uma situação desértica, de privação, ela é o tentador, ele é natural que ele se aproxime, porque a palavra chegando-se aqui nos dá um entendimento de aproximação. Jesus chega no deserto e chegando-se a ele o tentador. Só que assim, nós entendemos também que o tentador, ele é espírito. E ele percebe que existe ao redor de Jesus um poder espiritual. Por quê? Porque quem conduz Jesus até o deserto é o Espírito de Deus. Então o mundo espiritual, ele contempla o mundo espiritual. O tentador aqui, o inimigo, o adversário, o maligno, ele percebe que há uma influência espiritual sobre Jesus. Porém, como Jesus está na carne, todos até então perderam para ele quando estavam na carne. Independente de foi Moisés, se foi Elias, se foi Davi, se foi Sansão, se foi Abraão, todos pecaram e por isso todos morreram. Porque quando o tentador ele se aproxima de uma pessoa, principalmente em uma situação desértica, ele consegue fazer com que aquela pessoa peque. Por quê? Porque a situação que Jesus está aqui é uma situação de fome. E quem passou por uma situação extrema, de extrema necessidade, entende que quando a proposta chega em um momento de necessidade, normalmente a gente se dobra à proposta. E a proposta do tentador normalmente é desobediência a Deus. Então o que ele faz? Se tu és filho de Deus, ele coloca uma dúvida no coração da pessoa, nesse caso aqui de Jesus. Se tu és filho de Deus. Só que Jesus sabia que ele era filho de Deus, até porque a própria Escritura fala no capítulo anterior, porque Deus se manifesta do céu e diz: Este é o meu filho amado. Então, Jesus sabia que ele era filho de Deus, ele não poderia pecar. E Jesus ele não tinha como desobedecer a Deus, porque Jesus é Deus. Então Deus não pode obedecer ao inimigo. E ele não pode ter dúvida no coração, porque a fé verdadeira e genuína está dentro do coração do Filho de Deus, que é puro e santo, santo, santo. E quando ele fala: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães, era impossível Jesus fazer isso, porque Jesus não ia desobedecer ao Pai, porque neste momento aqui Jesus está na carne, ele tinha que ser obediente, porque houve um conselho na Santíssima Trindade antes da fundação do mundo, mostrando que Jesus iria ter que vir cumprir tudo aquilo que foi estabelecido pelo conselho da Trindade. E Jesus é impossibilitado de mentir, impossibilidade de pecar, impossibilidade de desobedecer ao Pai. Ele usa as palavras do Pai. Olha o que ele diz. Respondendo Jesus, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha a importância de estarmos dentro da palavra de Deus para dar a resposta correta no momento da tentação.
porque é justamente um exemplo que Jesus mostra para a gente. Se nós conhecemos a Escritura Sagrada, mesmo em um momento desértico de tentação, de provação, de privação, nós, dentro da palavra, honraremos a Deus, usando as palavras dele. Então Jesus vence a primeira investida do diabo. Versículo 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor, o teu Deus. Segunda investida de Satanás, e ele é maligno, irmãos. Ele é ardiloso. Ele tem um arsenal de armadilhas, e uma das principais armadilhas é, primeiro, a dúvida, e segundo, a confusão mental sobre aquilo em que você está crendo. Quando ele transporta Jesus à cidade santa, que no caso é Jerusalém, nós entendemos que aqui é no plano espiritual, né? No plano espiritual, Satanás, ele transporta Jesus à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. O pináculo do templo é a parte mais alta do templo, dando a entender que quando você está no deserto e você ascende a um posicionamento muito rápido, com certeza aquilo ali não é de Deus. Deus não leva ninguém ao patamar de estrela do nada. Não tem como. Nós entendemos que através das Escrituras Sagradas ela nos mostra que Deus, ele nos conduz a uma situação de dependência, de necessidade, para que a gente possa entender que naquele momento ali só ele é a nossa saída. Não tem como Deus pegar uma pessoa do nada e colocar lá em cima, ganhando, segundo as nossas palavras, mundos e fundos, levando essa pessoa a uma fama, a um sucesso, a um alto patamar, materialmente falando, sem que essa pessoa passe por um momento de privação e de necessidade. Isso aconteceu com vários homens de Deus. Davi, que era o homem segundo o coração de Deus. Moisés teve que passar 40 anos no deserto depois de ter saído do palácio do faraó. Abraão, ele teve que abandonar sua terra e sua parentela e viver como peregrino na terra sem saber para onde ia. Deus era que direcionava Abraão. Jacó, que virou Israel, ele teve que fugir de sua casa, corrido de seu irmão, e teve que passar por um momento de 14 anos sendo empregado do sogro. Então Deus não leva ninguém a um alto patamar sem que ele primeiro venha a tratar essa pessoa. Aconteceu isso com o povo de Israel. O povo de Israel foi liberto do cativeiro do Egito e teve que passar por um tempo dentro do deserto para que Deus pudesse moldar dentro do coração do povo a sua natureza. Sendo que isso acontece conosco quando nós cremos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, e o Espírito de Deus vem fazer morada em nosso coração, e a partir daí nós passamos por um processo de transformação de dentro para fora, para que Deus possa se manifestar de forma externa no que Ele tem feito dentro de nós. Agora, externamente é necessário que a gente passe por um momento de privação. E o que Satanás faz? Satanás é que leva as pessoas às práticas erradas, e o comportamento segundo o caráter satânico, maligno, é que leva as pessoas do 0 até 100%. Foi isso que ele tentou fazer com Jesus. Transportou ele espiritualmente a um pináculo do templo. E por que nós entendemos que isso aqui é espiritualmente? Porque Jesus ele estava no deserto, carnalmente falando, materialmente falando, fisicamente falando. E aqui é uma batalha espiritual, irmãos.
Isso aqui é uma batalha espiritual. Isso aqui é uma batalha espiritual porque Satanás ele está buscando fazer com que aquele homem que está no deserto, rodeado de anjos e poderes espirituais, ele peque. Porque quando ele peca, esses poderes espirituais eles não podem mais agir em favor daquele homem. Só que ele até então ele não sabia que aquele homem fisicamente falando, era o Filho de Deus. E Jesus ele precisava mostrar para o tentador de que aquele que estava ali não era meramente um ser humano, era o próprio Deus encarnado. Então, a tentação é Satanás, o diabo, aquele que divide, aquele que calunia, aquele que defama. Ele transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança-te aqui abaixo. E olha como ele é ardiloso, meus irmãos. Ele vai usar a escritura sagrada do Salmo 91, versículo 11, de forma isolada para tentar Jesus. E aí a gente pode entender o seguinte: primeiro, que o Salmo 91 ele não tem tanto poder assim. Quem tem poder contra Satanás é Jesus Cristo de Nazaré. Ele que é o nome sobre todo nome. O Salmo 91, que é um poema escrito por Moisés, né? Supostamente falando, porque Moisés é o que escreve o Salmo 90. Então nós entendemos que o Salmo 91 também quem escreveu foi Moisés. Então esse Salmo 91, que ele não tem poder sobrenatural sobre todas as coisas, é uma escritura sagrada que dita pela boca de qualquer um, não tem poder nenhum. Tanto é que Satanás ele usa a palavra de Deus, mas a palavra de Deus na boca do ímpio, na boca do descrente, na boca do incrédulo, na boca do Satanás, ele não tem poder, a palavra não tem poder nenhum. Então ele usa aqui um versículo isolado, dando a Jesus o direito de usar daquela palavra. Porém, Jesus ele entendeu tudo. E Jesus é bom de Bíblia, irmãos. Olha só. Aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Só que Jesus disse para ele o seguinte: também está escrito, eu não posso tentar o Senhor, o teu Deus. Observe que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus Pai do Senhor Jesus Cristo, que aqui está nessa batalha espiritual, é o mesmo Deus de Satanás. Então, tudo que Satanás tem que fazer, tem que passar pelo crivo, pela autorização de Deus, de Jesus. Satanás ele não pode usar de nenhum artifício dele contra ninguém. Por quê? Porque Satanás ele é simplesmente um cachorrinho de Deus. Nós vamos entender isso à medida que a gente for lendo os evangelhos. Então Satanás ele não tem poder algum sobre aqueles que estão debaixo da autoridade de Jesus Cristo, aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. Nem na cova, nem o corpo lá apodrecido, putrefacto dentro do túmulo, Satanás ele não tem autoridade mais nenhuma sobre aqueles que estão debaixo da autoridade de Jesus Cristo. E Jesus Cristo diz, está escrito, não tentarás o Senhor, o teu Deus. E o Senhor, nós entendemos que é Jesus. E Satanás não pode tentar Jesus. Porque Deus não pode ser tentado. Deus não pode ser tentado por ninguém. Entendeu, meus irmãos? Então Jesus, ele disse a Satanás aqui, você não pode tentar o Senhor, o teu Deus. Está dando para compreender, irmãos? Então, continua versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aqui mais uma vez a gente consegue ter um entendimento que aqui é uma batalha espiritual, porque no versículo 8 diz que novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Então entendemos que nenhum monte é tão alto o suficiente para mostrar a Jesus
todos os reinos do mundo. Então nós conseguimos interpretar aqui que Satanás, o diabo, ele espiritualmente transportou Jesus para uma esfera espiritual para que pudesse então ver todos os reinos do mundo e a glória deles. E Satanás disse que tudo isto dará a Jesus se Jesus prostrado adorar Satanás. Primeiro lugar, Satanás aqui ele está mentindo, porque Jesus disse que ele é o pai da mentira. Ele nunca se firmou na verdade, porque não existe verdade nele. Quando ele profere mentira, ele profere o que lhe é próprio. Ele é mentiroso desde o princípio, ele é homicida desde o princípio. Ele assassinou Adão e Eva com uma mentira. Então, os reinos do mundo não é de Satanás. Satanás não tem lugar nenhum para dar isso a alguém. Então, quando ele diz que vai dar alguma coisa, é mentira. Ele não tem nada para dar. Tudo que ele tinha foi tirado. Por quem? Por Cristo. E o que ele tinha? Ele tinha almas, porque ele dominava as almas, porque ele dominava o império da morte, que ele conquistou através do pecado do ser humano. O ser humano peca e por isso o ser humano tem que morrer. Ele detinha o poder da morte, só que Jesus tomou dele esse poder. A gente vai lá no Evangelho de Lucas e a gente vai ouvir Jesus falando sobre isso. Então, esses reinos do mundo e a glória deles, Satanás não pode dar a ninguém, porque Satanás não tem nada. Outra coisa, Satanás ele não pode ser adorado. Ninguém pode ser adorado, nenhum anjo pode ser adorado, nenhuma imagem pode ser adorada, porque isso aqui está no primeiro mandamento: adorarás só o Senhor teu Deus. E Jesus ele repete isso aqui, está escrito: adorarás ao Senhor o teu Deus e só a ele servirás. Não podemos adorar nada que não seja Deus. E Jesus é Deus. Jesus é Deus, então a Ele podemos prestar culto e adorar. Não podemos adorar anjos, não podemos adorar pessoas, não podemos adorar mortos, não podemos adorar imagens, não podemos adorar objetos. Não, porque quando a gente adora outra coisa a não ser Deus, a gente está adorando justamente ao espírito maligno que está por trás desse objeto, que está por trás desta pessoa, que está por trás dos anjos. O apóstolo Paulo diz que na carta aos Coríntios que nós conhecemos os ardis de Satanás, porque ele é tão ardiloso que ele pode se transformar em anjo de luz para ser adorado. E quando a gente se prostra a alguma coisa que não seja Jesus Cristo de Nazaré ou ao Deus Pai, a gente está cometendo um pecado de idolatria, porque o nosso espírito, sem a presença do Deus vivo e verdadeiro, é dependente espiritual de alguma coisa. E a nossa alma, ela sente essa dependência de algo. A gente tem um vazio dentro de nossa alma que só é preenchida pelo Espírito da vida, que é o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo, é o Espírito Santo de Deus. E o nosso espírito, ele está apagado por conta dos nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte. Quando a gente peca, a gente morre espiritualmente e a gente perde o contato com a verdadeira vida, que é Deus. A partir daí, nosso espírito ele tem a necessidade de se apegar a algo. A nossa alma nos conduz a fazer aquilo que é a nossa vontade e não é a vontade de Deus. Então nós nos apegamos a algo material. A nossa fé sem Jesus é uma fé apegada a algo. O ser humano ele tem que ver para crer, é igual a Tomé. Só que a fé é verdadeira, a fé é genuína, a gente precisa crer para depois ver. A gente não vê para crer. Então a fé verdadeira é naquilo que a gente não vê. E o que Jesus está dizendo para ele aqui? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E a ordem imperativa de Jesus é: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e serviram.
Continuando o versículo 12. Paramos um pouquinho para explicar essa situação, né? Mas vamos continuar o versículo 12 agora. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima dos confins de Zabulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zabulon e a terra de Naftali, que eram dois filhos de Jacó, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, ou seja, tinha muitas outras pessoas morando ali, porque essa terra de Zebulon e de Naftali era junto ao mar da Galiléia. Então todo mundo que vinha de fora de Israel parava naquele lugar ali. Então era chamada de a Galiléia das nações. Os gentios moravam ali. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. A luz era Cristo. E aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. O lugar da sombra da morte era um lugar onde era um caminho que muitas pessoas eram enterradas naquele lugar. Inclusive o palácio de Davi dava a visão, dava para esse lugar. Então Davi, quando ele escreveu o Salmo 23, ele diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então esse lugar era um lugar que o sol ele não batia por muito tempo, era um lugar que vivia muito escuro, porque ele ficava entre uma montanha e o palácio do rei. Então era um lugar que vivia a maioria do tempo em escuridão, e ali era colocado muitos mortos, muitas pessoas eram enterradas ali. Então era conhecido o lugar da sombra da morte. Então a luz raiou ali. Então, desde então, versículo 17, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus é Cristo. O reino dos céus é Cristo. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Interessante observar aqui que aquele que é chamado por Jesus, ele não fica onde está. Quem é chamado por Jesus, segue Jesus. Porque não é o homem que escolhe Jesus, é Jesus que escolhe o homem. Quando Jesus escolhe o homem, Jesus já sabe quem é que ele vai escolher. Porque na carta de Paulo aos Efésios, ele diz o seguinte, que ele vos elegeu, Jesus, ele elegeu a igreja, os membros da igreja, antes da fundação do mundo. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele diz: aqueles que ele de antemão conheceu, a estes ele predestinou. E aos que predestinou, a estes ele chamou. E aos que ele chamou, a estes ele justificou. E aos que ele justificou, a este ele glorificou, para serem conforme a imagem e semelhança do teu Filho. Ou seja, quando Jesus chama alguém, é impossível resistir ao chamado de Jesus. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco, com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Então, independente do que acontece nessa caminhada com Jesus, quem é chamado não abandona Jesus. Pedro pecou, João pecou, Tiago pecou, todos eram pecadores, mas nenhum abandonou Jesus. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. Você vê que até a família a gente abandona por causa de Jesus. Não que ele queira, mas porque é através dele que ele vai conseguir alcançar os familiares. Porque com certeza aqui o pai, a mãe, a sogra, os irmãos, todos eles seguiram aqueles que foram seguir a Jesus. Versículo 23. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. E traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis,
de Jerusalém, da Judéia, da além do Jordão. Então, meus irmãos, o capítulo 4 de Mateus nos apresenta dois eventos cruciais da vida e do ministério de Jesus. Primeiro, a tentação, né? E o início do seu ministério na Galileia. E esse capítulo aqui, irmãos, ele é fundamental para entender a identidade de Jesus como Messias e seu papel de ensinar e pregar o reino, né? Logo as primeiras palavras do capítulo nos introduzem Jesus ao deserto, né? Guiado pelo Espírito, tentado pelo diabo. E aí essa sessão ela nos revela a humanidade de Jesus e sua resistência ao pecado. O autor do Evangelho, né, que é Mateus, mostra essa narrativa que Jesus é o novo Adão, que superou a tentação ao contrário do primeiro Adão, né? Jesus ele vem trazendo isso. Depois, nos versículos que mostram a tentação, mostra que Jesus estava em jejum 40 dias e 40 noites e conecta Jesus à história de Israel no deserto e à preparação espiritual. Então Jesus ele passou 40 dias, que representa 40 anos que o povo passou no deserto sendo tentado. Porque Deus também foi tentado no deserto pelo povo de Israel. Os versículos 3 e 4 mostra que a primeira tentação é para transformar pedras em pães, desconfiando e questionando a confiança de Jesus em Deus e não só da providência. E Jesus ele vai repetir o verso 3 do capítulo 8 do livro de Deuteronômio, que é o livro da repetição da lei. Dos versos 5 ao 7 mostra a segunda tentação. Dos versos 8 ao verso 10, na terceira tentação, o diabo oferece todos os reinos do mundo e Jesus reafirma a exclusividade da adoração somente a Deus, né? No versículo 11, após resistir à tentação, os anjos vêm e ministram a Jesus, mostrando a aprovação de Deus sobre Jesus. O ministério de Jesus começa dos versículos 12 até o 17, após a tentação. Jesus começa a pregar na Galileia, o que marca o início do seu ministério, e começa quando João Batista é preso, porque João Batista estava fazendo as vezes do Messias, mas não era o Messias. João Batista estava batizando para arrependimento e abrindo o caminho do Messias. E Jesus ele só assume o seu ministério quando João Batista é preso. João Batista ele tem que ser preso para cumprir aquilo que estava escrito sobre Jesus. Então Jesus então começa a pregar o evangelho do reino quando João Batista ele é preso. E Jesus então se retira para Cafarnaum, cumprindo a profecia de Isaías sobre a luz que brilhava sobre as trevas. No verso 12, a prisão de João é um ponto de virada. Jesus inicia o ministério. Versículo 13, Cafarnaum, situada à mais da Mar da Galileia, se torna o centro das atividades de Jesus, porque ali era o lugar, a Galileia era o lugar onde vinham muitas pessoas, porque era um porto marítimo, e a entrada do povo para Israel era a Galileia. Então Jesus ele se posiciona ali, era um ponto estratégico de Deus. E a mensagem que Jesus prega é arrependei-vos, e a mensagem central do ministério de Jesus, né? A necessidade de mudança de coração. Porque, irmãos, o pecado, ele está dentro do ser humano, ele não está fora do ser humano, ele não está na mente do ser humano. Porque assim, a boca fala do que o coração está cheio. A gente age de acordo com o que está cheio no nosso coração. Então, o coração do homem, segundo o próprio Cristo, nesse mesmo evangelho aqui, o coração do homem é cheio de homicídio, idolatria, fornicação, e é justamente onde o Espírito de Deus ele vai trabalhar. Ele não vai trabalhar nas suas ações externas. Deus quer mudar quem você é e não o que você faz. As coisas que você faz só irão ser mudadas quando muda dentro do seu coração.
É o seu coração que tem que ser regenerado. Enquanto o ser humano não regenerar o seu coração, as suas atitudes para com Deus ainda vão continuar sendo pecaminosas, porque Deus se importa com quem você é e não com o que você faz. Você pode até ser uma pessoa que não pratique o pecado, mas dentro do seu coração ainda não foi regenerado. Se você pudesse matar alguém, você matava. Se você puder falar mal de alguém, você fala. Se você puder blasfemar contra Deus, você blasfema, porque dentro do seu coração está a maldade. Então, Jesus ele tenta chegar e mostrar às pessoas que o arrependimento, a metanoia, é a mudança de atitude. E essa mudança só vem com a mudança dentro do seu coração. Então, a ideia é arrependimento, metanoia, mudança de atitude. Então, Jesus vai do versículo 18 até os 22, chamando os seus primeiros discípulos, Simão, Pedro, André, João e Tiago, né? Destacando também o ato de que aqueles que são chamados por Jesus, eles deixam tudo, porque não tem como, é muito amor, e o amor ele convence. O amor de Cristo ele é maior do que qualquer outro amor. Mostra também a pesca, né? Que indica a missão daqueles que se envolvem com Jesus, que é chamar as almas para o arrependimento e a conversão, levando à vida eterna. Entendeu? E daí então Jesus começa a curar as multidões a partir do versículo 23, que é a conclusão do capítulo, né? As curas, a compaixão de Jesus, os ensinamentos, como Jesus atrai as multidões, né? A expulsão dos demônios, né? A base do seu ministério na Galiléia e a totalidade de sua missão. E mostrando que a multidão segue Cristo, mas nem todo mundo segue Cristo por quem ele é. Aqueles que são chamados por Jesus seguem Jesus por quem ele é e não pelo que ele pode fazer. Então, isso indica que a mensagem de Jesus é para todos. A mensagem é para todos. O chamado é para alguns, mas a mensagem é para todos. Aqueles que ouvem a mensagem de Jesus, é o que eu estou fazendo. Eu estou aqui lançando minhas redes ao mar para buscar aqueles que vão, independentemente de qualquer coisa, aceitar a mensagem. Aqueles que aceitam a mensagem serão aceitos por Jesus. Eu creio que eu fui um escolhido para lançar as mensagens, assim como André, né? Que coincidência, né? Assim como André foi chamado por Jesus e começou a ser pescador de homens, lançando a mensagem de Jesus, é o que eu estou fazendo aqui agora, né? Então, o que a gente pode aplicar? O que a gente pode aplicar para a nossa vida, esses ensinamentos do capítulo 4? Nós podemos aplicar de várias formas. Primeiro, a resistência a tentações, né? Assim como Jesus ele resistiu ao diabo, todos os cristãos eles são chamados a buscar forças em Deus, no Espírito Santo, para resistir às tentações cotidianas. Porque, como diz uma música de Tales, todo dia o pecado vem, todo dia o pecado nos chama, todo dia a tentação vem, mas nós hoje recebemos uma força maior. Todo dia a gente é levado a adorar a um Deus diferente. Todo dia a gente é levado a fazer uma oração a quem não nos convém. Isso é pecado. Todo dia a gente é tentado a falar mal de alguém. Toda hora a gente é tentado a matar alguém com a nossa língua. Mas a gente agora tem o privilégio de escolher Deus. A gente escolhe ser amigo de Deus e andar de acordo com Deus, né? Segundo lugar, como é que a gente pode aplicar isso? A gente pode aplicar esse capítulo para que a gente possa ter uma disciplina espiritual, né? Jesus ele estava em jejum e provavelmente sozinho em oração. Jesus era um homem que vivia em oração, porque quando Jesus estava na carne, ele era limitado, então ele precisava de Deus, né? Jesus encarnado, ele não era um Deus que poderia agir de forma trapaceira como Deus. Não, muito pelo contrário. Ele tinha que agir como homem e ele precisava de viver uma vida dependente de Deus e para isso ele vivia em oração. Então o crente ele deve viver constantemente praticando de forma disciplinada a relação com Deus através da prática da leitura da Bíblia,
através do colocar em prática a oração verdadeira, direcionada pela palavra de Deus, assim como Jesus fez contra Satanás. É a palavra de Deus que vence Satanás. Não é o Salmo 91 no canto da porta, não é o Salmo 91 aberto, não é o Salmo 91, não. É a prática da intimidade com Deus. Irmãos, a gente tem que entender que a intimidade com Deus leva a Deus a nos amar e a nós amarmos Deus, porque ninguém pode amar alguém estando distante a milhões de quilômetros, principalmente de forma espiritual. Então, assim como Jesus, ele tinha uma relação estreita com Deus, nós também temos esse privilégio de, por termos o Espírito Santo e por termos Jesus como o caminho verdadeiro que nos leva a Deus, temos a possibilidade de estarmos diariamente em intimidade com Deus. E a melhor coisa da oração é a intimidade com Deus, e não as bênçãos que vêm a partir da oração. Amém? Outro ponto que a gente pode entender é o seguinte: se Jesus nos chamou, a gente tem que cumprir o nosso chamado. Assim como os discípulos deixaram tudo para seguir a Jesus, nós somos desafiados a seguir aquele que nos chama, colocando nossa fé acima das nossas preocupações materiais, né? Nós precisamos entender que a nossa vida tem que ser ligada às coisas do céu, às coisas do alto, às coisas de lá de cima, e não mais das coisas daqui da terra. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o que é o mundo? O que é o mundo, senão o local de habitat de Satanás, ao qual ele usa para fazer com que o homem caia? O homem cai por causa do mundo. A cobiça da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida são o tripé de artimanha de Satanás para pegar o homem. Poder, dinheiro e sexo é o que Satanás usa. E isso está onde? Isso está no mundo, isso não está no reino celestial. Então a gente que é chamado por Cristo, a gente tem que ser um discípulo onde a gente possa abandonar isso que pode fazer com que a gente caia. E o quarto ponto que a gente pode colocar para que a gente aplique isso na nossa vida é que a cura e a compaixão de Jesus devem nos inspirar a cuidar dos outros e atender às necessidades físicas e espirituais da comunidade. A gente, à medida que a gente cultua a Cristo, nós vamos nos moldando a Cristo. E o fruto espiritual que transforma o nosso caráter é amor, é alegria, é paz, é bondade, é benignidade, é mansidão, é domínio próprio. Então, nós não conseguiremos fazer isso sem o Espírito Santo. E para quem é dado o Espírito Santo? O Senhor Jesus disse que o Espírito Santo é dado para aqueles que creem em Jesus. E todo aquele que crê em Jesus é submisso à palavra de Jesus. Então, Jesus disse que o Espírito Santo é dado para aqueles que andam com Jesus. Aqueles que andam com Jesus têm o Espírito de Jesus. E o Espírito de Jesus é aquele que vivifica o espírito do homem. O espírito do homem agora anda ligado com o Espírito de Jesus. O Espírito de Jesus guia o espírito do homem. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são verdadeiramente filhos de Deus. Ninguém pode servir a Deus na alma ou na carne, e sim no Espírito. O Espírito Santo de Deus guia o espírito do homem. E a partir daí, o espírito do homem, em conhecer o Espírito de Deus, entra em ligação com Deus. Então, todo aquele que recebe o Filho tem o Espírito do Filho, ao qual nos dá o direito de clamar a Deus como se fosse um Pai. Assim como Jesus clamava ao Pai, nós temos o direito também de clamar ao Pai por causa do Espírito que nos foi vivificado. Então, irmãos, essa é a leitura do Evangelho de hoje.
Capítulo 4, a tentação de Jesus. Quem assistiu o vídeo todo e tem alguma coisa para falar, coloque nos comentários alguma pergunta em função do que foi falado, alguma crítica em relação à discordância do que foi falado, porque isso me edifica bastante quando alguém vai e diz que não ouviu isso dessa forma, de que está errado por A ou B situações.